Você já deixou de falar o que pensa com medo de ser julgado? Já apagou um comentário com medo de ser cancelado? E se esse medo de errar estiver fazendo a gente perder a chance de ser verdadeiro? A gente vive num tempo em que o erro, ou a nossa opinião mesmo, não é mais um aprendizado. É uma sentença, quase que de morte digital. Mas por que temos tanto medo de errar e de opinar? A cultura do cancelamento nasceu com a ideia de cobrar responsabilidade, mas rapidamente virou uma arma de destruição de reputações. Um erro, um print fora de contexto e pronto, a pessoa vira o inimigo público número 1. Falta ser queimada em praça pública. O problema é que o cancelamento deixou de ser sobre justiça e virou uma espécie de vingança coletiva. A verdade é que as pessoas se sentem poderosas ao apontar o erro do outro. E o mais triste é que isso as faz se sentir melhores consigo mesmas. Que loucura! E no vídeo de hoje nós vamos pensar um pouco mais sobre isso. Por que temos tanto medo da cultura do cancelamento? Porque não atinge só famosos, atinge a todos nós, não famosos também, né? Meros mortais. Então fica até o final, que eu acho que dá para ter uma vida digital saudável, se é que isso é possível, sem medo do cancelamento, na medida em que a gente entende o que de fato está por trás de tudo e aprende a lidar com tudo isso. Que tal falar sobre isso? Oi, eu sou Richard, professor, observador curioso do comportamento humano. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que tal falar sobre isso? E aqui a gente conversa sobre sentimentos, relações e os desafios emocionais da vida real, sempre com um olhar educativo, direto, sem enrolações e sem fórmulas prontas. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, deixa seu like, se inscreve, comenta, compartilha com aquele amigo e amiga que você sabe que vai gostar de ouvir e que precisa ouvir isso hoje, porque ninguém merece enfrentar as suas dores sozinho. O medo de errar e de se posicionar sempre existiu, mas agora, já há algum tempo, ele ficou público, mais explícito, e olha como isso é complicado. Antes você errava e aprendia, tomava aquilo como uma oportunidade de aprendizagem. Hoje você erra e é linchado nas redes sociais. E, na verdade, esse medo está matando a nossa capacidade de dialogar. A gente prefere ficar calado, fingir que está tudo bem, do que correr o risco de ser mal interpretado. Hoje, o medo de errar virou uma forma de censura, uma censura disfarçada de moral. E o mais grave é que isso cria uma espécie de sociedade de máscaras, onde todo mundo tem que parecer certinho, bem intencionado e politicamente correto. O tempo todo. A gente vive tentando parecer perfeito, né? Só que perfeição demais cansa. E no fundo, ninguém acredita. Eu não estou dizendo que nós não temos que ser boas pessoas, não é isso. Até porque esse conceito é bem relativo. Certo e errado, em muitos casos, é uma questão de ponto de vista. Mas isso é uma coisa para a gente discutir em outro vídeo. E se vocês quiserem um vídeo sobre isso, onde a gente fala de certo e errado e por que eu estou dizendo que em muitos casos, em alguns casos, é uma questão de ponto de vista, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em fazer esse vídeo para a gente poder refletir juntos aqui. Então, continuando aqui, só para exemplificar. Em setembro deste ano de 2025, o jornalista e escritor Eduardo Bueno gerou uma grande repercussão quando ele comentou o assassinato do ativista Charlie Kirk, que aconteceu nos Estados Unidos. Parece que ele fez um post, um vídeo, colocou nas redes sociais, onde ele afirmou que a morte do Kirk seria bom para as filhas dele, referindo-se à influência do ativista. E essa declaração gerou uma onda de críticas que acabou resultando em várias ações contra o jornalista. A PUC do Rio Grande do Sul rescindiu um contrato de locação de teatro onde o jornalista participaria de um evento. E um podcast que contava com a participação dele também foi encerrado. Para vocês verem como o cancelamento pode prejudicar de fato a vida
da pessoa envolvida. E tem um monte de exemplos rolando aí na internet sobre casos graves de famosos que geraram o cancelamento. Independentemente de concordar ou não com o que ele disse, o que chama atenção é a velocidade com que tudo desmorona na internet. Hoje você é aplaudido, amanhã é crucificado. E se você conhece algum caso de cancelamento que te chamou a atenção, coloca aqui nos comentários para compartilhar com a gente. Bom, eu falei no início do vídeo que dá pra gente ter uma vida digital saudável sem medo do cancelamento. E a gente tem que pensar que o cancelamento não ensina, ele só cala. E uma sociedade que cala deixa de evoluir. Talvez o desafio do nosso tempo seja voltar a enxergar o erro como parte do processo. Afinal de contas, nós somos seres humanos, que erramos. E não como um rótulo. Errar é humano, mas julgar sem empatia também é um erro. Então me conta, você já cancelou alguém? Já foi cancelado por simplesmente ser você? E se esse vídeo te fez pensar, já deixa seu like, se inscreve no canal com o sininho ativado, comenta, compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai gostar de ouvir isso hoje. Porque a conversa só continua quando a gente fala sobre o que precisa ser dito. E eu quero agradecer imensamente a quem assistiu até aqui e até a próxima.